Aleluia, graças a Deus, no nome santo de Jesus, vamos fazer mais uma explanação da Santa Palavra de Deus, mais uma reflexão aqui na nossa abençoada programação. O Eterno de Israel venha ser sempre louvado e exaltado, a Ele a honra, a Ele a glória. Então vamos que vamos, e eu saúdo a você, ilustre ouvinte, paz seja contigo. Então vamos aqui para mais uma meditação, vamos refletir na palavra do Senhor e que o Eterno de Israel abençoe-nos. Então mais uma reflexão, e a reflexão encontra-se no segundo livro de Reis, capítulo 4 e o versículo 35. Segundo livro de Reis, capítulo 4 e o versículo 35, para o nosso renovo espiritual, para que possamos meditar. Então vamos examinar um importante tema. O nosso tema qual é? Nosso tema é sobre a fé da sunamita e a ressurreição de seu filho. Vamos observar uma extraordinária história para o nosso aprendizado. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos que vamos aprendendo mais e mais. Isso mesmo, vamos aprendendo da palavra do Senhor. Então, o segundo livro de Reis, capítulo 4 e o versículo 35 diz o seguinte: Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto de um lado para o outro. Depois subiu na cama e estendeu-se sobre o corpo do menino mais uma vez. Então o menino expirou 7 vezes e abriu o quê? Os olhos. Amém. Então, por que esse versículo? Por que esse tema? Então é o seguinte, para você entender da palavra do Senhor, nós vamos aqui observando, vamos aqui guardando a palavra do Senhor. Nós temos aqui Hebreus capítulo 11, de fato, capítulo 11 e o versículo 35 diz o que? Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Então, observamos que existiram mulheres que receberam o que? A ressurreição. Então, de seus mortos. Muito importante nós entendermos. É muito importante nós entendermos essa história. Então nós temos também ali a viúva, ela recebeu a ressurreição de seu filho no tempo do profeta Elias. E agora temos aqui no tempo do profeta Eliseu, uma mulher que ela era de Sunem. Por isso que ela é chamada de sunamita, porque ela era de Sunem. Então não era o nome dela, sunamita não era o nome dela. Então, mulher sunamita era o local onde ela morava. Então, muito importante a gente entender a palavra do Senhor. Então, observamos todo o desenrolar da história. Eliseu, um grande profeta em Israel. Ele era profeta em Israel num tempo bem turbulento, um tempo bem controverso, que envolvia muita idolatria. Muito importante. Então, o profeta Eliseu mantinha-se firme, guardando a palavra do Senhor. Amém, graças a Deus. Então, no capítulo 4 aqui, nós observamos o desenrolar dessa história. Muito importante nós entendermos. Louvado seja Deus. Então vamos fazer a leitura no segundo livro de Reis, capítulo 4 e o versículo 8. Então você quer aprender da palavra do Senhor? Você quer ser edificado? Vamos que vamos! Diz aqui o seguinte, versículo 8. Um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa.
Certa vez ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele, no terraço, um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou e assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: tu tens sido generosa e louvado seja Deus e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu: eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: o que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu: bem, ela não tem filho e seu marido é bastante idoso. Então solicitou-lhe Eliseu: vai e chama de novo. Geazi foi e a chamou, e ela chegou até a porta. E Eliseu lhe declarou: por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela ponderou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou e, no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz um filho. Amém. Observamos o grande milagre. O profeta Eliseu era um homem de fé. Então Eliseu, ele diz essas palavras. Observamos essa mulher sunamita, dela ter assim um bom coração, uma boa atitude. Então observamos em primeiro plano que ela via ali Eliseu passar por ali. Então ela teve uma ideia: eu vou abrigar aquele homem. Então dava refeição para ele, ele ia lá na sua casa e ele, toda vez que passava, ela insistia para ele passar lá. E nós observamos que essa mulher observava que Eliseu era um profeta, era um homem de Deus, era um homem santo. Então ela teve a ideia: vamos construir um quarto para ele. Então, com a concordância de seu marido, esse quarto é construído e Eliseu hospeda-se, e o profeta Eliseu viu a bondade dela. Então ali observamos, conforme nós lemos, o seguinte: ele perguntou o que deveria fazer por ela, e nós observamos o seguinte trâmite. Então vamos que vamos, observando a palavra do Senhor, aleluia. Então nós observamos o moço de Eliseu, o nome dele era Geazi. Ele disse que ela não tinha filho, e Eliseu disse que com um ano ela teria um filho, e foi o que ocorreu. Então, um milagre. O seu marido era idoso, então, mas a mulher, ela teve um filho. Muito importante, aleluia, quando tem-se o que? Fé. O versículo 18: quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com o ceifeiro. Então ele gritou ao pai: minha cabeça, ai que dor na cabeça. O pai imediatamente rogou a um servo: leva-o à sua mãe. Este o tomou e o levou à sua mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Então nós observamos a dor. Então essa mulher viu o filho doente e ele morreu. Então a dor para ela, que não tinha filhos, e passou por um grande milagre. Mas observamos que o milagre, que ela alegrou-se, que ela dessa forma ficou muito feliz. Agora, como se diz, foi de água abaixo. Então essa mulher teve ali a dor de perder o seu filho. O milagre que ela recebeu,
que seria conceber um filho. O que aconteceu? Ela perdeu. Ela perdeu naquele momento, então o menino morreu em seus braços. Então, uma dor grande. Então, essa mulher, qual foi a atitude dela? Então, observamos que as pessoas, quando as coisas vão contra o que elas querem, contra o que elas desejam, o que as pessoas fazem? Reclamam, murmuram. Então, dessa forma, desanima. E é muito importante nós entendermos. O versículo 21. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus e depois de fechar a porta se foi. Então mandou chamar o marido e suplicou-lhe: manda-me, pois, um dos servos com a jumenta. Vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Indagou-lhe o marido: por que vais ter com ele hoje ainda? Não é Neomênia, dia de lua nova, nem Shabat, que é o sábado. Mas ela, despedindo-se, lhe disse: Shalom, fica em paz. Então ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo: conduz-me depressa e não para no caminho, senão quando eu mandar. Amém. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Assim que ela avistou de longe o homem de Deus, alertou seu servo Geazi: ali vem chegando a sunamita. Corre, pois, ao encontro dela e indaga-lhe: está tudo bem? Como está teu marido e como está teu filho? E ela respondeu a Geazi: Shalom, tudo em paz. Contudo, assim que chegou ao monte diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés. Geazi aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus lhe pediu: deixa em paz, porquanto seu coração está muito angustiado. Mas Javé não quis me revelar o motivo dessa terrível aflição. Então ela desabafou: porventura pedi ao meu senhor algum filho? Eu não te roguei para que não me enganasses? Versículo 29. No mesmo instante, Eliseu ordenou a Geazi: cinge teus lombos, prepara-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém pelo caminho, nem o cumprimente. Se alguém te saudar, nem lhe responda. Assim que chegares, deposita o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino exclamou: tão certo como vive o Senhor e tu vives, juro que se ficares aqui, eu não te tornarei aos meus. Então ele decidiu acompanhar a mulher até a sua casa. Contudo, Geazi chegou primeiro e colocou o cajado sobre o rosto do menino sem vida, mas ele não disse uma palavra, nem reagiu de forma alguma. Então Geazi saiu correndo de volta e encontrou-se com Eliseu no caminho e exclamou: mestre, o menino não volta a si. Quando Eliseu chegou à casa da sunamita, o menino estava deitado, morto e estendido sobre a sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou a Javé, o Senhor. Em seguida, deitou-se sobre o menino, encostando sua boca à boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino, e suas mãos repousaram sobre as mãos do menino. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto de um lado para outro. Depois subiu na cama e estendeu-se sobre o corpo do menino mais uma vez. Então o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou imediatamente chamar a sunamita. E Geazi foi correndo. Quando ela chegou, Eliseu disse: toma teu filho. Ele entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se com o rosto rente ao chão. Em seguida pegou o filho e saiu. Amém. Então louvado seja o Senhor. Observamos um grande milagre. Essa sunamita, uma mulher de fé, ela buscou o profeta Eliseu, então ali ficou com Eliseu. Então ela disse que não iria sem Eliseu,
e desejava que dessa forma ele fosse. E observamos o profeta Eliseu também, observando toda a situação, toda a bondade daquela mulher, então a sinceridade dela. Nós observamos que Deus faz o que? Milagre. Deus faz milagre, mas Deus faz milagre para quem? Para quem tem fé. Então, você quer receber um milagre, tenha fé. Então, muitas das vezes a pessoa não recebe um milagre porque não tem fé, falta fé. Então, nessa série, conforme nós estamos abordando, falando sobre a fé, hoje um tema muito importante, nós nos pautemos no capítulo 14 do segundo livro de Reis, aleluia, muito importante nós crermos no Senhor, que possamos ter fé, que possamos batalhar. Então, louvado seja o Senhor. Muito obrigado por sua companhia e que o Eterno de Israel abençoe você mais e mais. Pai seja convosco.